Motivação na Rede, tio Bruno aqui com vocês mais uma vez. E na aula de hoje a gente vai falar sobre um dos meus temas favoritos, história em quadrinho. Vamos lá! Nas duas últimas aulas a gente viu sobre imagem, comunicação e roteiro. E hoje em História em Quadrinhos a gente vai juntar essas duas coisas. Por quê? Porque a história em quadrinho nada mais é do que uma história que ela é toda narrada, toda feita numa sequência de imagens, numa construção de imagens roteirizada, que pode ter argumento ou não. O que é argumento ou não? Ela tem um roteiro porque tem um início, meio e fim. A gente vai pensar na descrição das cenas, tudo isso. Vai representar isso com imagens ilustradas, desenhadas, mas não necessariamente ela precisa ter argumento, né? Mas eu vou mostrar para vocês hoje, na aula de hoje, alguns exemplos de quadrinhos e todos os elementos básicos que a gente precisa para construir uma história em quadrinho, que vai ter a ver com a nossa redação lá para o final, que é bem simplesinho, então não se preocupe, tá? Então eu vou passar por aqui na tela alguns exemplos de algumas histórias de quadrinhos famosas e algumas que são só para mostrar umas possibilidades de narrativa que a gente tem, para vocês entenderem mais ou menos o que seria, como é que seria e como a gente poderia contar algumas histórias através de quadrinho. Vamos lá. Então vamos começar aqui com um clássico aqui dos quadrinhos brasileiros, a Turma da Mônica, né? Bem antigo, acredito que todo mundo aqui já tenha lido algum quadrinho da Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Então aqui vou mostrar duas tirinhas aqui, duas páginas de quadrinho, bem simplesinhas, tá? Uma do Anjinho, que, como eu falo, tem um passo a passo, tem uma história sendo contada, sem nenhuma fala, sem nenhum argumento, né? Mas que vocês conseguem entender a mensagem. Acredito que todo mundo consegue entender aqui. É o anjinho voando com os passarinhos, cansa, para na nuvem para descansar. Bom, é uma história bem simples, que tá bem clara pro público, né? Tanto pelas linhas de expressão do rosto do personagem, essa gotinha que expressa o cansaço, as linhas de movimento, tudo isso são elementos que ajudam na construção da narrativa do quadrinho. A segunda aqui já tem um título aqui, Mônica em Abra a Boca, né? Cebolinha abre a boca e fecha os olhos, Mônica. Bota uma coisa na boca dela, bala de amendoim. Pronto, uma historinha sendo contada, tem uma fala, não precisa ter nenhuma grande moral, é só uma forma de mostrar uma história. Uma coisa bem interessante nesse quadrinho aqui é como eles pegam essa página aqui, vocês veem, os quadrinhos são todos quadradinhos, retangulares aqui, e aqui faz uma interação diferente, tá? Em que o destaque aqui é a expressão da Mônica abrindo a boca, mesma coisa aqui, uma continuidade. Vamos lá para a próxima. Esse aqui é do Ziraldo. Então, Ziraldo também é um autor brasileiro, do Menino Maluquinho, né? Que ele chega aqui, descobrir a cura do mau hálito, a cura vem nesse vidrinho aqui, vou vender milhões, bilhões. O amiguinho dele pergunta como é que faz. Ele bota a rolha na boca dele. Então, isso também é o que a gente fala seria o desfecho da história, né? De uma forma que você não precisa explicar o que ele quis dizer. É só a imagem com a rolha na boca já expressa a ideia a ideia final da história, né? Então, esse modelo aqui de tirinha, né? É uma tirinha que aqui no Brasil, no mundo inteiro, muito conhecida, que era a tirinha de jornal, que hoje não é tão mais difundida, porque as pessoas não leem mais tanto jornal, que hoje são adaptadas de outra forma, que eu vou mostrar mais pra frente. Mas a mesma coisa, tá vendo? Uma narrativa bem simples aqui, um passo a passo, início, meio, fim de uma história, em que não precisa, nesse caso, encerrar com uma fala. Aqui são outras também, esse aqui é o Calvin Haroldo, tá? De um autor americano, Bill Watterson, que é bem antigo também, mas foi uma das tirinhas em quadrinhos de jornal mais famosas do mundo, né? E ele era muito bom em narrar histórias sem falas, né? Ou com poucas falas, mas também era muito bom com muitas falas. Esse aqui é interessante de mostrar, que é um quadrinho que ele tem um fundo... Essas tirinhas não, mas ele, no geral, ele tem um fundo filosófico muito, muito forte, de uma criança que é muito autêntica, né? Que vive numa imaginação muito fértil, e super recomendo quem queira ler Calvin Haroldo. Essa aqui é uma tirinha da Laerte, que é uma quadrinista brasileira hoje, e eu estou mostrando aqui que também é uma narrativa. O interessante do quadrinho é essa relação também de passagem de tempo, né? Tanto isso, né? O que você quer ser quando crescer? Um leão, e vai mostrando o personagem crescendo,
até que ele decide que na verdade ele queria ser um urso. Então aqui vocês conseguem ver a ideia da passagem de tempo no quadrinho e essa interação dos quadros também, em que ele trabalha com um quadrinho sem um quadrinho sem quadrinho, e faz uma dinâmica interativa bem legal também de passagem de tempo. Aqui é da Mafalda, de um autor argentino também, uma tirinha também bem antiga, que o interessante da Mafalda é que eu quis trazer aqui porque é uma forma, o quadrinho como uma forma de expressão de crítica social. Então a Mafalda era uma tirinha que tinha esse foco, né? Então ela, no caso aqui, é uma questão, tá criticando aí a relação da liberdade no mundo, né? Oi, como você é pequenininha, qual é seu nome? Liberdade. Então a Mafalda sempre tinha essa crítica social como essa, né? Em defesa do planeta também, né? Esse quadrinho que vocês podem ver também, ela fala abaixo, tem um doente em casa, né? No final da história é o planetinha. E aí uma coisa também interessante aqui, nos balões também que a gente vai ver, né? O tamanho do texto no balão expressa no caso a caixa alta aqui, né? Oi! É uma pessoa com uma exclamação, um personagem com uma exclamação falando bem alto, mostrando a intensidade que ele chega, e o dedinho, né, pede silêncio, né? Isso é uma coisa que quando você repara no quadrinho, você não precisa nem olhei entendi, né, que ele tá botando o dedo. É uma coisa que já tá dada ali. Por isso que é muito importante o roteiro do quadrinho, para você saber o que você vai colocar no desenho depois. Aqui é uma imagem do Homem-Aranha, né, que eu vou entrar aqui nos quadrinhos americanos, e aí já começa aqui mostrando, né, algumas coisas, uns elementos básicos do quadrinho, que a gente vai ver mais para frente com detalhe, que é a onomatopeia. Esse aqui, no caso, o barulho da teia saindo, e essas linhas de impacto, né, que expressam o movimento, que são muito mais usadas nos quadrinhos americanos e japoneses, né? E isso aqui é uma página que está em inglês, que não consegui achar uma em português legal, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, esse aqui é um quadrinho antigo do Homem-Aranha, é uma coisa, o balão, a caixa, no caso, né, do narrador, em cima aqui, e o balão do personagem. São dois elementos que também são bem presentes nos quadrinhos americanos, muito mais nos quadrinhos americanos do que em outros tipos de quadrinho, que é sempre esse balão do narrador, como se tivesse uma pessoa falando por trás, né? Como a gente falou no roteiro ali, na aula de roteiro, o voice over, né? É como se fosse uma voz que viesse por trás da história. E aí, depois tem o balão do personagem, né? Com ele falando. Esses são dois elementos importantes para a gente ter como referência para os quadrinhos: a caixa do narrador e o balão do personagem. Aqui é um exemplo de um mangá japonês, tá? Que é o quadrinho, no mangá, no caso, é o quadrinho japonês, que ficou popular no mundo inteiro. Hoje, se eu não me engano, é o tipo de quadrinho que mais cresce no mundo, que é o quadrinho japonês, em que ele tem alguma diferença do quadrinho americano, que o quadrinho japonês, geralmente, as histórias, apesar de serem longas, elas terminam, né? E eles são geralmente quadrinhos em preto e branco, e eles abusam muito do preto, né? Das retículas, o que são retículas? Como vocês podem ver, isso aqui, esses quadrados aqui, que eu tô com a mãozinha em cima, são onomatopeias japonesas, tá? Que são porque tá em japonês, né? Então não entendo o que tá falando. Mas essa marca de retícula é uma forma que eles usam. Retícula seriam pontilhados, né? Que eles usam para dar contraste no desenho, que são desenhos com muitas linhas de expressão, muito preto, muito branco. Então é muito trabalhoso fazer um mangá, né? Acho que mais trabalhoso que o quadrinho americano, que usa cores, que você consegue ver com as coisas com mais clareza. Aqui a gente pode ver mais, tá vendo? É um quadrinho sem nenhuma fala, mas as cenas, as linhas de expressão, elas vão trazendo um impacto para a cena, né? O carro correndo, a mulher dando soco aqui através do vidro, né? Uma coisa interessante aqui, até na narrativa dessa história, que o quadrinho japonês ele é lido de trás para frente. Então você não lê da esquerda para a direita, você lê da direita para a esquerda. Esse aqui, no caso, começa aqui a história, vem para cá, para esse quadro com eles espantados, a mulher preparando para dar um soco no vidro, e dando um soco no vidro, acertando o rosto do rapaz, né? E continua a história aqui.
Aqui a gente volta para o quadrinho brasileiro, para a Turma da Mônica, só para eu mostrar para vocês com mais detalhe o uso da onomatopeia, que é esse cabrum, né? Então, tanto o uso de um balão, em que mostra o impacto de uma fala, quanto a onomatopeia, que demonstra que está vindo uma chuva, possivelmente, né? Como vem as nuvens depois, né? E o zaz, que mostra o zaz, essas linhas que marcam aqui a saída do personagem, e a fumacinha, mostrando que ele ficou para trás, né? Do cascão. Então, a onomatopeia é um elemento muito usado no quadrinho brasileiro americano, né? Que você consegue passar uma ideia específica, no caso aqui de um trovão chegando e do personagem correndo, né? A mesma coisa aqui, essa também é bem legal, né? Como é uma história também com pouca fala, só tem esse balãozinho de raiva aqui da Mônica, o balãozinho, né? O balãozinho tremido aqui, como eu vou mostrar para vocês, o Cebolinha fazendo as bolinhas de sabão da Mônica Gorducha, a onomatopeia de que ela bateu nele, um pou, depois as bolinhas de sabão viram estrelinhas, né? Para acompanhar como se o Cebolinha tivesse vendo estrelinhas depois que apanhou. E essa coisinha aqui, essa fumacinha na cabeça da Mônica, né? Mostrando que ela ficou irritada, está com raiva. Também são outros elementos gráficos que a gente usa no quadrinho, né? Aqui são os balões, tá? Os balões também são muito importantes, porque eles podem passar ideias diferentes. Existem tipos de balões mais usados, como esses de impacto, né? Os balões de fala normal, de pensamento, no caso, né? Com balões que tem às vezes um rabinho elétrico, né? Mostrando que é um robô, esse tipo de coisa. Dependendo do quadrinho, você pintar o balão de cores diferentes também passa uma ideia legal. Então, um balão é outro elemento que pode ser bem trabalhado aqui, quando um balão por cima do outro, uma fala por cima da outra, né? Ele passa uma ideia narrativa também bem interessante para o quadrinho, tá? A coisa que eu queria mostrar para vocês agora também é um modelo de quadrinho em duas formas que as pessoas fazem quadrinho hoje online, que aí eu estou falando muito mais sobre onde a gente coloca os quadrinhos, como é que a gente divulga, né? Uma forma, como a gente está tanto no celular quanto no computador, seria essa forma de quadrinho que é na vertical. No caso, é um quadrinho que você vai lendo. Aqui ele está em inglês, tá? Esse aqui é um manhwa, que é um mangá coreano, sul-coreano, né? Então a leitura, ela é toda feita assim, na vertical, tá? Então você vai passando, ela é adaptada em cima de quê? Da rolagem do mouse. Você vai lendo o quadrinho, vai passando ele aqui, né? E lendo toda a história. Enfim, tem o título, tem o número da história em quadrinho. Olha aqui o balão, né? O balão mostrando o impacto. Essas onomatopeias aqui coreanas até então, linhas de impacto. Mas o que eu queria mostrar para vocês mais era a narrativa de um quadrinho que é feito na vertical. Então a história ela toda pensada na vertical. A outra forma, aqui no Instagram, por exemplo, né? É um lugar que hoje tem muito quadrinho. E aí os quadrinhos são feitos de outra forma, né? Eles podem ser feitos tanto assim uma página inteira, né? Aqui no caso geralmente são feitos com 4 quadrinhos, né? Em que você continua a história aqui, tá? Ou uma narrativa em que, deixa eu ver se eu acho alguma aqui que tenha mais de uma página. Aqui, em que você bota, é claro que existe vida após a morte, é claro que não existe, e você passa aqui o quadrinho, né, da mesma forma, com imagens, né, no Instagram. Então você faz o quadrinho todo separado, depois a pessoa até junta aqui no final para mostrar a narrativa. São duas formas bem legais de você conseguir divulgar suas histórias hoje em dia, né? No caso do Instagram, tá? E a outra leitura vertical, né, desses quadrinhos aqui que são mais usados em quadrinhos coreanos hoje, também é uma forma. Enfim, tem pessoas no Brasil que também fazem quadrinho assim hoje em dia. Então foi isso, pessoal, dos quadrinhos que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, o mundo de quadrinhos é muito vasto, tem muita coisa para falar de história em quadrinho. A gente só tem um videozinho, mas eu quis correr aqui e mostrar elementos básicos de como fazer uma história em quadrinho, para que vocês possam fazer o de vocês, construir o quadrinho de vocês agora para a nossa hora da ação. Vamos lá. Para a nossa hora de ação hoje, o que a gente vai fazer? Vamos construir uma história em quadrinho de 3 ou 4 quadros, tá? Não precisa ser grande, pode ser dentro de qualquer uma dessas estruturas que a gente mostrou aí,
Geralmente 3, 4 quadrinhos, são tirinhas ou nesses modelos que tem do Instagram, né, que você vai passando quadro a quadro, em que vocês possam construir uma narrativa. Não se preocupem tanto, né, com a técnica do desenho. Quem quiser fazer super bem feito, né, desenhar, pintar no lápis, botar canetinha, botar os balãozinhos bonitinhos, super apoio, quero ver os trabalhos finalizados, mas o importante é vocês passarem pra gente que vocês entenderam a estrutura da história em quadrinho, tá bom? Então, basicamente, é contar uma historinha de 3 a 4 quadrinhos usando esses elementos que a gente mostrou na aula de hoje, tá? Fico aguardando o trabalho de vocês e até a nossa próxima aula. Beijo para todos. Tchau, tchau.